Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou gravar um vídeo dos livros que eu adquiri no meu começo de conversão para entender a fé católica. Eu me converti, aí eu fiquei, bom, agora eu vou entrar em alguma igreja, né? O que eu vou fazer da minha vida, o que eu faço? E decidi estudar a minha fé católica, me aprofundar, e esses foram os primeiros livros que eu comecei a ler e entender sobre a fé da Igreja Católica. Então fiquem até o final. Tem um censo no Brasil que diz que o Brasil é o país mais católico do mundo. Só que é uma mentira, né? A gente sabe disso, que o Brasil não é o país mais católico do mundo, ele só é o país mais nominal, né? Pelo menos nominal. É um país que as pessoas se autotitulam católicas não praticantes. A maioria fala isso, né? Pelo menos eu já vi na minha vida várias pessoas, o que você é? Eu sou católico não praticante, eu sou católico não praticante. E o que acontece com o católico não praticante? Ele de fato não pratica e ele geralmente acaba caindo num sincretismo religioso. Tem muito sincretismo religioso no Brasil, o que mais tem é sincretismo religioso, onde acaba pegando uma Senhora Aparecida, colocando ali com outras coisas que não são da fé católica, e põe isso, põe aquilo, e aí o católico acaba entrando aí nessa também, achando que tudo bem, ou então o católico acaba até saindo da fé católica e migrando para outra religião, uma religião protestante, porque não entendeu nada, teve uma péssima catequese, provavelmente não teve catequese ou teve uma péssima catequese, e aí ele vai embora pro protestante, né? Vai embora e nunca estudou nada sobre a fé católica. E o que aconteceu? Quando eu me converti, eu recomendo isso para vocês também, eu fui procurar saber as coisas que a igreja acredita e o que não acredita, e se eu concordo com aquilo que elas estão falando, se eu concordo com aquilo, né? A gente tem que entender também pra gente começar a amar. Como é que a gente vai amar alguma coisa e praticar alguma coisa se a gente não entende e se a gente não admira aquilo? É muito difícil. Então eu fui lá procurar, fui ler, fui estudar sobre isso. Por quê? Porque eu queria praticar a minha espiritualidade. E aí o que aconteceu? Eu vou indicar aqui para vocês os livros que me ajudaram nesse processo. Depois que vocês lerem esses livros, vão ler também outros livros da igreja. O que mais tem na Igreja Católica é livro para ser lido. Tem livros da tradição católica, dos doutores da igreja. Tem livro para chuchu na igreja que você pode ler e se aprofundar mais e mais e mais na fé católica. Esses daqui que eu vou passar para vocês, eles têm uma linguagem fácil, acessível, é uma leitura agradável, são livros pequenos, não é aqueles calhamaço, então vai te ajudar. E tem muito conteúdo e tira aquele véu de mentira que tem na Igreja Católica, né? Aquele véu que colocam lá, você acaba indo para a faculdade e tá lá o professor falando da Inquisição, falando que a igreja matou um monte de bruxa, umas mulher que era bruxa na Idade Média. Aí você fica, poxa, matou um monte de mulher, na igreja matou todo mundo lá, matou um monte de mulher, que é isso, igreja, nossa. Então, e nada a ver, você tem que ler, você tem que estudar isso daí antes de ficar falando essas coisas, sabe? E esses livros que eu vou passar pra vocês, explica tudo isso, tipo, as cruzadas, o que foi as cruzadas? Se você partir só de um conhecimento que você adquiriu ali com um professor na faculdade, alguma coisa que você leu em algum lugar, uma reportagem, você vai ficar com um conhecimento raso e não vai aprofundar a sua fé em nada, e a gente tem que aprofundar a nossa fé, né? O primeiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês, antes que eu fale, e não me dá 10 minutos aqui eu não falei nada. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é As Grandes Mentiras da Igreja Católica. Ele foi escrito por Alexandre Varela e Viviane Varela. Esse livro, ele explica o negócio da Inquisição, tá? E um monte de outra coisa, um monte. É o da Santa Inquisição, vai explicar por que a nossa Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Vai explicar a parada lá que teve um Lutero que se afastou da igreja, teve a reforma protestante. Explica um monte de coisa que colocam na sua mente, colocam na sua cabeça, desde quando você
conhece por gente de coisas nada a ver da Igreja Católica. Então, leiam esse livro, porque aí você já tira um monte de coisa da sua cabeça que ficam falando e não tem nada a ver, né, gente? Não tem nada a ver. Tem gente que acredita até em filme. Sabe aquele filme Anjos e Demônios? Então, tem gente que acredita naquilo. Tem gente que acredita em filme, em Hollywood. E fica com aquele negócio na cabeça a vida inteira, achando coisas nada a ver da igreja. Leiam esse livro, porque ele tira todas essas mentiras, essas besteiras, dá embasamento histórico, você pode procurar em outras fontes. Leiam esse livro. O segundo livro que eu vou indicar é As Grandes Verdades da Igreja Católica. Nesse daqui é do mesmo autor, é o Alexandre Varela e Viviane Varela, e aqui ele fala sobre as cruzadas e outras coisinhas também que é muito legal você saber e aprofundar mais a sua fé nessas coisas de história, né? A Igreja Católica tem muita história e acompanha a humanidade nessa história, desde lá do cristianismo primitivo até hoje em dia. Então é importante que você leia, que você saiba essas coisas, porque sempre vai vir alguém falar da igreja e você já sabe que aquilo não tem nada a ver. Então, leia. O outro livro que eu vou indicar é Porque Sou Católico, do Felipe Aquino. Ele é um professor, ele dá algumas aulas na Canção Nova e ele é muito bom, ele é um super catequista, é maravilhoso. Ele faz umas lives também no Instagram dele e esse livro é muito bom. Ele explica por que ele é católico, explica todos os fundamentos da fé, a maioria, né? E leiam sim, porque vale muito a pena. Esse professor, ele é excelente. O próximo livro que eu vou indicar é Todos os Caminhos Me Levam a Roma, de Scott Hans e da mulher dele, a Kimberly Hans. Eles eram protestantes e eles eram evangélicos, né? E decidiram ir para a Igreja Católica por uma infinidade de motivos que ele fala no livro. Ele explica ali o que aconteceu na vida dele para ele acabar indo para a Igreja Católica. E é legal porque você tire as suas dúvidas também. Vai acabar vindo na sua vida, creia. Vai acabar vindo algum protestante na sua vida falando ali que você não devia rezar para santo, que Nossa Senhora é uma mulher lá que só foi agraciada lá com o Espírito Santo e nasceu Jesus dela e acabou, podia ser qualquer uma, podia ser eu, podia ser você. Vai vir algum protestante falar alguma coisa pra você assim, e aí o que acontece? Você tem o que falar, você agrega na sua mente, tem o que falar pra ele, você pode explicar, evangelizar ele nesse sentido e ainda por cima, se evangelizar também, porque aí você descobre por que você acredita no que você acredita, por que você faz o que você faz. E é importante a gente saber por que a gente faz aquilo, por que a gente acredita naquilo, e você só vai saber se você ler, se você estudar. O próximo livro que eu vou indicar, que é o Catecismo da Igreja Católica. Sim, é bom que você tenha este livro aqui. Esse livro aqui é bom que você tenha, que você leia, que você estude, que você leia ele, tenha ele na sua vida, quando surge aquela dúvida assim, ai, por quê? O que será que a igreja entende sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui? Você vai lá no índice e vai procurar o que a igreja entende sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Então é bom que você tenha ele e estude, leia, faça um cronograma assim de estudo dele, tem esse livro. Agora, se você tem dificuldade de ler, é difícil, o livro é grande, eu entendo, leia o You Cat. Esse livro aqui, ele é pequenininho, ele é resumo daquele e tem várias perguntinhas assim que a gente fica, ai, pô, por exemplo, por que se repete anualmente a liturgia? Tá lá a pergunta e a resposta aqui pequenininha, então você fica sabendo por quê. São perguntinhas e respostas, fora que tem várias frases aqui de alguns santos e alguns teólogos que podem te edificar, te ajudar na fé. Então esse livrinho aqui, ele é menorzinho e é mais fácil de ler. E o último livro que eu vou indicar pra vocês, que é o mais importante. Sem ele, nada disso aqui faz sentido. Não faz sentido você estudar, não faz sentido nada disso, que é a Bíblia. Leiam a Bíblia. Principalmente, ler a Bíblia. E essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo, já tem a catequese aqui da Bíblia toda aqui, né? Ela é de estudo, então quando eu tô com alguma dúvida já vem aqui a parte onde explica sobre aquilo que eu tô com dúvida. E é muito importante que você leia a Bíblia, porque como é que você vai estudar sobre a igreja se você não conhece Deus, se você não conhece Jesus, se você não criou um sentimento por Ele, se você não ama Ele, se você não quer estar em comunhão com Deus, por que você vai estudar a igreja? Não tem sentido, entendeu? Não faz sentido. A gente
tem que conhecer a Deus, saber a essência de Deus, quem Ele é, quem Jesus é, quem é o caráter de Cristo, entender a essência da verdade dele, o que Ele achava, o que Ele falava, o que Ele fazia, entender quem era Deus, as promessas de Deus para o seu povo. Depois que você entende isso, que todas essas coisas começam a fazer sentido para você também, porque aí você une ali Deus com a igreja, e por que eu faço isso, de onde veio aquilo. É importante que você leia a Bíblia. Leiam a Bíblia, estudem sobre a igreja, antes de ficar falando por aí que a igreja é cheia de dogma, que não sei o que a gente pede intercessão de santo e não era para pedir, e que Nossa Senhora era, sei lá, uma mulher qualquer. Antes de você pensar isso, ou sair da sua igreja para ir em outra igreja ali da esquina, leia sobre a sua igreja, estude a sua igreja, vá procurar. E aí, se você não acreditar, se não tocar o seu coração aquilo, aí você sai, você vai seguir seu caminho, vai pro sincretismo religioso, vai ser protestante, não tem problema. Mas eu acho legal a gente conhecer o que a gente faz, por que eu faço aquilo, por que eu leio aquilo, por que eu faço o que eu faço. É importante que a gente leia, que a gente descubra isso e vá atrás desse conhecimento. O conhecimento liberta a gente de mentiras, agrega para nosso intelectual, faz a gente crescer na nossa fé. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de avaliar, se inscrever no canal, me seguir na minha rede social Minutos com a Papai, para que a gente possa crescer aqui no vídeo também, crescer no canal, produzir mais conteúdo para vocês. Então é muito importante que vocês curtam e se inscrevam no meu canal. Um beijo para vocês e tchau!